Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista da Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. Essa é mais uma edição do AND Informa. Hoje a gente vai tratar de 3 notícias. A primeira delas é que a CPMI do 8 de janeiro decidiu hoje, dia 4 de outubro, antecipar em um mês o seu próprio encerramento. A decisão ocorreu após diversas sessões esvaziadas, tanto pela base governista quanto por parlamentares da direita tradicional e também da extrema-direita. Com a decisão, aprovada sob consenso dos participantes, a comissão será encerrada sem convocar peças-chaves do golpismo no país, sobretudo generais das Forças Armadas Reacionárias. Entre os blindados estão o general Braga Neto, o almirante Almir Garnier, o general Freire Gomes e o brigadeiro Carlos de Almeida. O general Braga Neto, que estava com depoimento marcado, foi dispensado após um acordão entre os parlamentares da comissão, mesmo tendo sido candidato a vice-presidente de Bolsonaro, ter visitado acampamentos bolsonaristas e ter participado de reuniões com o alto comando do Exército, onde foi discutida a deflagração de um estado de defesa. Já a presença dos ex-comandantes, todos general, almirante e brigadeiro da ativa, até o final do ano passado, 2022, não foi nem votada, apesar das afirmações do tenente-coronel Mauro Cid de que os militares reacionários participaram de uma reunião com Bolsonaro para discutir a possibilidade de um golpe. Vale lembrar ainda que nessas reuniões o almirante Almir Garnier foi favorável à ruptura institucional. Esse encerramento precipitado contou com o impulso das Forças Armadas Reacionárias. Há 2 meses atrás, o comandante do Exército Reacionário, Tomás Paiva, enquadrou o presidente da CPMI, Arthur Maia, para garantir que a comissão não extrapolaria os limites da caserna e não ferisse, assim, a chamada instituição militar. Acontece que esse final recatado da CPMI é correspondente a toda a trajetória da comissão. Após todo aquele circo midiático que se armou logo no início da trama, poucos foram os avanços, sempre limitados pela tutela da caserna e pela própria atuação acuada dos parlamentares. A comissão centrou-se todo o tempo em figuras secundárias do golpismo, e a convocação das figuras mais centrais foi feita sempre cheia de dedos, permeadas por adiamentos e sempre protegida pela garantia do direito ao silêncio. Foi assim, por exemplo, com figuras como o general da reserva Augusto Heleno. Resta ver, agora, com o fim da comissão, quais outras peças serão armadas para fingir um combate ao golpismo no país, ou se mesmo esses esforços de atuação serão abandonados. Nessa mesma toada, o Supremo Tribunal Federal suspendeu ontem, no dia 3 de outubro, a quebra dos sigilos telefônicos, telemático, bancário e fiscal do ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A decisão do STF atraiu críticas da cúpula da CPMI do 8 de janeiro, mas é difícil levar os apontamentos a sério se considerado a atuação da própria comissão para blindar os generais. Por outro lado, no mesmo dia, o STF decidiu pela condenação de mais 5 dos Galinhas Verdes que participaram dos episódios do 8 de janeiro. Na nossa segunda pauta, a gente vai falar agora da luta pela terra. No dia 28 de setembro, 300 indígenas da etnia Caingangue, da terra indígena Apuquiraninha, em Tamarana, norte do Paraná, retomaram as terras do latifúndio local Fazenda de Tamarana. Segundo as lideranças indígenas, as terras ocupadas são originalmente território Caingangue e, portanto, pertencem a eles. Eles denunciam ainda que erros foram cometidos no processo de demarcação das terras. A polícia militar se pôs prontamente a serviço do latifúndio e encaminhou-se à fazenda assim que convocada. Desde então, os policiais permanecem no latifúndio como forma de ameaça aos indígenas. Os militares acionaram ainda a FUNAI, que informou que iria até o local no dia seguinte, 29 de setembro. A equipe do Comitê de Apoio ao AND não obteve maiores informações até a publicação dessa matéria. Segundo o documento apresentado pelos indígenas, o governo do estado do Paraná entregou, lá no ano de 1995, 6,3 mil hectares à comunidade indígena local, e por isso o latifúndio sobreposto àquelas terras é irregular. Os latifúndios afirmam agora que vão entrar na justiça contra os indígenas, em tentativa clara de criminalizar a luta.
Na região, os latifundiários atuam em vínculo muito próximo com o sistema judiciário para expulsar os indígenas dos territórios indígenas. No ano de 2019, a Terceira Vara da Justiça Federal de Londrina e o Tribunal Regional Federal da Quarta Região moveram processo para a reintegração de posse contra os Caingangue. A medida foi impedida pelas firmes denúncias e mobilização dos indígenas em defesa de suas terras, que fizeram o caso chegar ao Supremo Tribunal Federal e arrancaram dos ministros uma decisão favorável à permanência. Já em Brasília, o Luiz Inácio e o Congresso Nacional estão entranhados em uma disputa pelo controle das emendas parlamentares, herdeiras do velho orçamento secreto de Bolsonaro. Esse entranhamento, essa disputa política tem perspectivas ainda ao agravamento da crise política. Apesar do governo prometer um aumento de R$1 bilhão no valor destinado às emendas parlamentares, os deputados e senadores do Congresso Nacional exigem o controle sobre a destinação das verbas. A disputa tem sido um verdadeiro cabo de guerra. O governo de Lula quer manter o controle das emendas, com calendário próprio e exigindo que as emendas sejam gastas com áreas prioritárias dos ministérios. Dessa forma, o que Luiz Inácio quer é manter as rédeas para, com o controle do dinheiro, conseguir manter a política da troca de votos por dinheiro do orçamento. Esse investimento em áreas prioritárias dos ministérios pouco resolverá algo. Afinal, foi o ministro da Agricultura de Lula, Carlos Fávaro, um dos que destinou R$130 milhões para latifundiários do Mato Grosso. Já o Congresso busca escapar das rédeas do governo para continuar, sem ter que negociar, com a política de apadrinhamento e enriquecimento ilícito de mega empresários e latifundiários preferidos. Nesse sentido, exige que o calendário das emendas seja decidido pelo Congresso e o governo obrigado a pagar nas datas definidas. Ganha quem ganhar, a certeza é que a destinação de centenas de bilhões de reais para as emendas parlamentares, dezenas de bilhões de reais para as emendas parlamentares, continuação direta do orçamento secreto, continuará sob o novo governo. Bom, essa foi a edição do AND em Forma de hoje. A gente vai ficando por aqui. Eu me chamo Henrico de Gregório e espero vocês amanhã no programa ao vivo do A Propósito, às 19 horas, aqui no canal da Nova Democracia.